Queridos irmãos, hoje, 15 de agosto, nós estamos iniciando a leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada. Vamos iniciar a leitura do livro do profeta Jeremias. E a nossa leitura de hoje está do capítulo 1 ao capítulo de número 3. E eu quero refletir sobre o tema, o chamado de um profeta. Iremos ler para a nossa reflexão em Jeremias capítulo 1, a partir do verso de número 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós estamos lendo aqui o texto que fala, do chamado do profeta Jeremias para o seu ministério profético. O tempo em que Jeremias foi chamado foi um tempo marcado por muita apostasia espiritual. Eles estavam vivendo ali as proximidades do cativeiro babilônico. Inclusive, o profeta Jeremias foi usado por Deus para poder advertir os reis de Judá, os últimos reis antes do cativeiro, para que eles pudessem se voltar para Deus. Mas a sua mensagem ela não foi ouvida, não foi colocado em prática tudo aquilo que ele orientou aos reis da sua época. O que nós vemos aqui é que o chamado de um homem de Deus, ele nunca será em tempos favoráveis, assim como foi no tempo do profeta Jeremias. E é muito natural que nós venhamos a recusar ou colocar algumas desculpas diante de Deus para não atender o seu chamado. No caso do profeta Jeremias, ele diz para Deus que ele ainda era uma criança, e talvez quando ele diz esse termo, eu não passo de uma criança, isso não quer dizer necessariamente que ele fosse uma pessoa com uma idade ainda muito pouca, mas o que ele se referia talvez fosse o caso de não ter experiência ou se sentir pequeno diante do grande desafio que era enfrentar os reis daquela época, as grandes lideranças religiosas de Israel. Mas o importante é notar que quando ele coloca a sua condição diante de Deus, quando ele coloca a sua desculpa diante de Deus, o Senhor diz para ele: olha, eu te chamei antes de você nascer, eu te conheci ainda no ventre da sua mãe, e você não deve temer diante deles, porque eu irei com você, eu estarei com você, Você vai falar o que eu quiser, você vai ir onde eu te mandar, porque eu te chamei como profeta. Assim deve ser hoje também, quando o Senhor nos chama para o ministério, quando o Senhor nos chama para cumprir uma missão. Nós devemos sempre, é claro, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer talvez a nossa falta de experiência. Isso é sinal de humildade, mas isso não deve servir de obstáculo ou fazer-nos retroceder diante da missão dada por Deus para cumprir a sua vontade. E Jeremias, nós sabemos que ele então ouve a voz do Senhor e ele dá início ao seu ministério profético. Foi um ministério muito longo, ele profetizou por cerca de 40 anos, ele profetizou tanto no período antes do cativeiro, como ele esteve também no cativeiro, vendo o cumprimento da profecia, das palavras do Senhor que ele mesmo falou, sendo usado por Deus. E Jeremias então fica marcado na história do povo de Israel como um dos grandes profetas do Senhor. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, também é um tempo difícil, complicado, mas a missão está diante de nós, o chamado de Deus está estendido a todos quantos quiserem dar ouvido à sua voz e cumprir a sua missão, levar a mensagem de arrependimento, a palavra de restauração, a palavra de reconciliação do homem com Deus e cumprir a nossa missão que Deus nos deu. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde e que você seja profeta do Senhor para a sua geração, para a nossa geração, e que nós possamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe.